cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton, bona vesperon a tio e muito bem, meus estimados amigos e amigas. Estamos aqui novamente para conversarmos sobre o Esperanto. Saluton Nazaré, saluton Everest, saluton Graça ele, Belém do Pará, saluton a todos que estão aqui conosco e a que vão nos assistir também, que vão compartilhar conosco estes momentos do Esperanto. Bem, o que nós temos para hoje? Hoje, a partir de hoje, durante algumas aulas, vamos conversar a respeito das 16 regras fundamentais do Esperanto. Então, vamos dedicar alguns minutos do nosso tempo, de nossa aula, para 16 regras fundamentais do Esperanto. Vamos aprofundar um pouquinho e, em seguida, já veremos também, né, a 5ª lição do nosso livro Lareveno. Então, vamos lá. Aí está. Esperanto, as 16 regras fundamentais. Então, vejamos uma a uma. A primeira regra trata do artigo no Esperanto. Essas regras nós já vimos ao longo de nossas aulas, né? Aqui apenas elas vão ficar de forma mais organizada, né? No mesmo momento, no mesmo espaço, né? Vamos lá. Vocês estão lembrados que nós falamos sobre o artigo definido? Olha aí, a primeira regra. O artigo definido no Esperanto, lá, que é o nosso o, a, os, as. E artigo indefinido, não há. Né? Então, em resumo, esta é a primeira regra do Esperanto. O artigo definido, que é o lá, e o que o artigo indefinido não há. No entanto, vamos fazer alguns exercícios, né, para nos esclarecermos melhor a respeito deste assunto, dos artigos. Então, vejamos. O artigo definido lá, ele é igual para todos os números, gêneros e casos. Para todos os números. Oh, é isso mesmo, Evelyn. Vamos relembrar as regras, devagarzinho. Muito bem, essa é a ideia. As 16 regras, sem pressa, né? Muito bem. Então, o artigo definido lá, que é o, a, os, as, ele é igual para todos os números, ou seja, singular ou plural.
Muito bem. Gêneros, masculino e feminino. Casos, nominativo e acusativo. Usamos sempre o lá. Então, vejamos. Exemplo. O menino e a menina. Laknabo, kai laknabino. Aqui temos o lá para o sexo masculino, knabo, e o mesmo lá para o sexo feminino, knabino. Agora, no plural, laknaboi, kai laknabinoi. Temos aqui o lá no knaboi masculino e plural, e knabinoi feminino e plural. Olha aí, estamos aplicando, exemplificando o lá. O artigo definido lá. Eu vi o cão e os gatos. Olha só, agora é acusativo. Me vides larundo. Olha o lá presente. É o mesmo lá. Me vides larundo, kai lá catoin. Rundo está no acusativo e no singular. Catoin está no acusativo também, porém no plural. E o lá está aí sempre presente. Me vides larundo, kai lá catoin. Relembrando que o que marca o acusativo no Esperanto é o N. E nesse caso aí, é o acusativo de objeto direto. Complementa o verbo. Muito bem, de modo direto. Observação. O nosso Jair Salles, ele tem algumas observações para nós. Em Esperanto, não se usa o artigo definido em quais situações? Em quais situações nós não escrevemos o lá? Vejamos. Com os nomes próprios. Nós não colocamos o artigo lá. Com os adjetivos possessivos. Vamos ver, vamos exemplificar. Com o vocábulo ambal, que quer dizer ambos ou ambas. Com determinativos correlativos. Roberto, o que é isso? Determinativos correlativos. Olha, viu só? Aos pouquinhos nós vamos aprofundando, né? Devagarzinho, mas não tem mistério. Só questão de explicação. Vamos lá. Então, observação com relação aos determinativos, tá bom, gente? Vejam que na última linha nós colocamos que não se coloca o lá, né, com os determinativos correlativos. Então, aqui é uma observação para explicarmos, primeiro, que são determinativos. Chama-se determinativos o quê? O artigo definido, os possessivos, né, os pronomes possessivos e os numerais. Eles estão sempre juntos do substantivo. Por que determinativos? Porque eles têm a capacidade de determinar alguma coisa sobre o substantivo, né? O artigo definido, a casa é de João, ele define de quem é a casa, né? Dá uma definição a respeito da casa. Meu cachorro, olha aí, cachorro, meu cachorro, né? O possessivo meu já determina algo a respeito do cachorro, de propriedade, é uma posse. 8 bicicletas. Olha aí, é um numeral que também já determina algo a respeito do substantivo bicicletas, né? Então, são os determinativos, tá bom? Artigo definido, possessivos e numerais, isso é isso. Interessante que vocês estão vendo esse sufixo aí, IV, ele significa, assim, que tem a capacidade de fazer alguma coisa. IV, capacidade de fazer o que está no radical, né? Muito interessante a gente estudar os sufixos. Vamos lá.
E os determinativos correlativos, tá bom, gente? Aqui nós estamos colocando como a título de informação para vocês, né? Lógico que para a gente falar Esperanto, né? Não precisaria nem aprender esses nomes, tá bom? Mas eu acho interessante, não sei o que é que vocês acham, porque vocês futuramente, né, vão dar aula de Esperanto. Quem sabe vocês também não se interessam em se aprofundar nesse assunto, não é verdade? Quem sabe, tá bom? Mas eu sempre digo, tá? A título de informação. Então, vejamos, o que são os determinativos correlativos? Correlativos vêm de correlação, são palavras que se correlacionam. Então, os determinativos correlativos, olha só, iniciam-se por letras características e, sob o mesmo critério, terminam em letras características. Veja um exemplo. Nós temos um quadro que nós vamos estudar detalhadamente dos correlativos. Então, nós temos o C, chapéu, ó, tio, a letrinha K, kiwi, e as terminações também, ó, o, vamos dizer, o A, né? Então, são palavras que são formadas e que se correlacionam, tá? Por isso, correlativos. Então, vejamos. Vamos ver aqui mais um exemplo. Pronto, agora, né? Do que nós falamos a respeito do artigo que não pode, né? No Esperanto, ele não fica junto com os nomes próprios só. Na língua portuguesa, eu digo assim, o Pedro e a Maria. Não preciso, no Esperanto, colocar o artigo. Basta dizer Petro cai Maria. Petro cai Maria. Tá bom? Pronto, já subentende que é o Pedro e a Maria. Nós não colocamos o artigo definido, né? Junto aos nomes próprios. Aí é um exemplo. O Brasil. Brasil também é nome próprio. Em Esperanto, nós dizemos como? Brasilo. Simplesmente Brasilo. Aqui se trata, salutam Cláudio, bona vespero, bom veno. Aqui se trata dos possessivos, não é? Meus é um pronome possessivo, indica posse. Então, se no português eu digo os meus filhos, esse os no Esperanto nós não precisamos colocar. Ficaria miai infanoi, ou miai gefiloi, miai filoi, kai miai filinoi. Vejamos. Vocês estão vendo assim, Roberto, mas a tradução de filhos não é filo, né? Porque tem infanoi. Infano, literalmente, é criança. Mas muitas vezes nós não dizemos assim, as minhas crianças, se referindo aos filhos. Pois é, né? Então nós podemos também, de alguma maneira, se quisermos, adotar infano, referindo aos nossos filhos também. Mia infano aí, né? Eu não uso, tá bom? Eu prefiro usar realmente filo, filino, certo? Mas vocês vão ver na literatura também. E vejam, mia e gefiloi. Mia e gefiloi quer dizer mia e filoi, kai filinoi. Vocês estão lembrados do prefixo ge, que se trata de ambos os sexos? Pronto. Se eu quero dizer apenas meus filhos homens, eu digo mia e filoi. Se eu quero me referir apenas às minhas filhas, naturalmente mulheres, mia e filinoi. Se eu quero me referir aos meus filhos e filhas, em uma palavra só, eu digo miai gefiloi, certo? O importante aqui é nós entendermos que não vamos usar o artigo definido junto ao possessivo, certo? Muito bem. Ambas as mãos, vejam, ambal manoi, esse as mãos, nós não traduzimos para o Esperanto. Ambal manoi. Nós, esperantistas, já entendemos perfeitamente que se trata de ambas as mãos, né? Então, simplesmente, ambal manoi.
Lembrando que ámbal refere-se sempre a dois, né? Eu não preciso colocar que são duas mãos. Não preciso, gente. Por favor, apenas ámbal manoi, tá? Muito bem. Opa, todo o homem erra. Olha aí. Tio, homo, eraras. Esse tio é um que nós chamamos de correlativo, é um determinativo correlativo. Determinativo porque ele, de alguma maneira, determina o substantivo. E correlativo porque ele se correlaciona com outras palavras que tem algo a ver com essa palavra tio. Nós vamos ver depois o quadro de correlativos. Esse quadro é muito interessante e muito útil. Então, tio, homo, eraras. Olha aí, todo homem erra. Né? Esse o do homem nós não colocamos na frase em Esperanto. Portanto, tio, homo, eraras. Lembrando que homo quer dizer ser humano. Na própria frase, todo homem erra, nós entendemos que se trata de uma pessoa, do ser humano, não é o sexo. Homem, não é verdade? Então, homo, ser humano. Porque se for o sexo masculino, seria viro. Homem é viro, mulher é virino. Mas quando se trata do ser humano, pessoa, homo, simplesmente. Todos os países com os quais mantemos relações. Olha a tradução. Tiui landoi com kiwi ni interrelatas. Tiui landoi com kiwi ni interrelatas. Vejam que os países, o os não aparece. Tiui landoi simplesmente, com kiwi ni interrelatas. Certo? Então, junto aos determinativos correlativos, que são tiui, por exemplo, kiwi. Outro exemplo, nós não usamos o artigo definido. Muito bem. Mais um exemplo. Tudo o que existe. Vamos traduzir para o Esperanto? Tio, se chapéu tem um som de TCH. Tio, kio, existas. Pronto, aí está. Simplesmente, tio, kio, existas. Tudo aquilo que existe, tudo que existe. Simplesmente, tio, kio, existas. E o artigo indefinido, não há. Não há em Esperanto o artigo indefinido, porque não há necessidade. Em português, uma, uns e uma, certo? Vejam bem, nós podemos usar, né, quando se trata de numeral, certo? Nós usamos quando se trata de numeral. Né? Uns, umas, numeral. Quando se trata de artigo indefinido, não há no Esperanto, tá bom? Então, esses nomes aí, uma, uns, umas, como artigo indefinido, não há no Esperanto. Como numeral, sim. Exemplo. Numa árvore próxima cantava um canário. Sur proxima arbo, cantes canario. Vejam, nós temos aqui numa, que é em mais uma, tem um artigo indefinido, né? Numa árvore qualquer, próxima cantava um canário indefinido. Ninguém sabe que canário é esse, não é? Então, não precisamos usar nenhum artigo. Simplesmente, sur proxima arbo, cantis canario. Vejam que os dois artigos indefinidos que estão
frase na língua portuguesa, elas não estão na frase em Esperanto, porque não precisa, certo? Sur proxima arbo cantis canario. Opa, sim, terminamos a parte do artigo. Foi um resumo sobre os artigos. E a segunda regra, Roberto, das 16 regras fundamentais do Esperanto, trata do substantivo. A primeira regra, artigo. A segunda regra, do substantivo. Pronto, eis o resumo. Nós já vimos. Qual a terminação do substantivo? Ou. Não é verdade? Já vimos. Como formamos o plural do substantivo? Com a letrinha io. Esse JI no Esperanto, nós dizemos que é o io, né? É o i fraquinho, o i de pai, o i fraquinho. E o acusativo, né? Acusativo é o quê? Objeto direto, não é? Nós usamos o N para o substantivo. Pronto, acabou, resolvido. Vamos para casa, está tudo bem, já aprendemos. Porém, vamos detalhar um pouquinho mais. Vamos detalhar um pouquinho mais, tá bom? Mas, em síntese, a regra é essa. Então, vejamos. Os substantivos têm a terminação ou fechado o som. O ou é sempre fechado. Aqui temos alguns exemplos de substantivos. Vejamos. Filo. Chevalo. Vamos ler. Arbo. Floro. Stono. Domo. Juro. O J com chapéu tem um som de J. Juro. Ventego. Virto. Doloro. Tago. Filo. Filho. Chevalo. Vocês já sabem. Cavalo. Árvore, não é? Flor. Estono é pedra. Domo, casa, né? Aquela casa, construção, né? Domo é casa. Juro é o juramento. Opa, juro é o juramento. Ventego é o vendaval. Vem de vento. Vento é o vento mesmo. Quando colocamos o sufixo EG, então intensifica, né? O radical. Ventego é o vendaval. Virto, olha, virto, virtude. Doloro, tago é o dia, certo? Então, são exemplos de substantivos que terminam sempre pela letra O. Filo, chevalo, arbo, floro, olha o S, chapéu, a gente chia. Stono, não nasalizamos. Stono, domo, juro, ventego, virto, doloro, tago. Relembrando que todas as palavras são paroxítonas, não é? A acentuação, a sílaba tônica é a penúltima, na penúltima sílaba. Para a formação do plural, acrescenta-se a terminação io. Estamos aqui relembrando, né? As 16 regras fundamentais. São elas. Então, agora no plural, vamos ler todo mundo junto? São as mesmas palavras no plural. Filoi, vocês estão lendo? Chevaloi, arboi, floroi, stonoi, domoi, juroi, ventegoi, virtoi, doloroi, tagoi. Pronto, exemplificamos o substantivo no plural. Declinação. Opa, vamos fazer o seguinte?
Estéreo. Da declinação é porque nós vamos falar do acusativo, tá bom, gente? Vamos deixar, então, para a próxima quarta-feira o acusativo, tá certo? Né? Que é uma outra característica do substantivo no Esperanto. Tudo bem? Então, na próxima quarta-feira, vamos começar por aqui. Né? Então, vamos agora. Vocês têm alguma dúvida? Alguém gostaria de escrever algum comentário? Está tudo bem? Está tudo certo? Então, vamos seguir? Ok. Então, vamos agora para a nossa aula de hoje, que é a quinta lição, certo? Lá do livro Lareveno, Jair Salles, são 10 lições. Estamos no quinto capítulo, Kvina Chapitro. Kvina Chapitro, e o título é Fin Fine. Oh, ao final, finalmente, até que enfim. Fin Fine. Vamos entender ao longo dos esclarecimentos, né? Como formamos esta palavrinha, fin fine, que quer dizer ao final, até que enfim. Então, vejamos. É o título, clarigoi. Né? Interessante nós fazermos alguns esclarecimentos sobre as palavras que irão aparecer no texto. Isso ajuda muito. Então, vejam bem. Fino é um substantivo, termina pela letra O, quer dizer fim. Finalmente, né? O advérbio, fine. Simplesmente, finalmente aconteceu, fine. Olha aí o fine. É como se fosse duas vezes o radical, né? FN, traço FN, que é radical de fino, com a terminação do advérbio E. Quer dizer, até que enfim. Aí, segundo o nosso Jair Salles, é uma forma mais enfática de fine. Né? Muito bem. Então, no Esperanto, você quer enfatizar bem, né? Ou finalmente, você fala fin fine. Opa, né? Fazer até aquela expressão, fin fine, até que fim. Fin fine. Vejamos aqui. Iam de pluraitago, e vai aparecer essa expressão, esse termo no texto. Iam de pluraitago, e quer dizer o quê? Já há vários dias. Já há vários dias. Literalmente, já de vários dias ou já desde vários dias. Né? A preposição de, né, nós traduzimos por de, ou então por desde. Podemos também traduzir por a, né, no sentido daquele tempo que já passou, certo? Então, quando vocês lerem iam de pluraitagoi, podem traduzir assim, já há vários dias, já vem acontecendo alguma coisa. Tá bom, gente? Desde vários dias, já vem acontecendo alguma coisa, né? Então, já de vários dias, ou já desde vários dias. Aí fica, né, com a tradução depende de nós, tá certo? Importante nós entendermos. Né? Muito bem. Iri quer dizer ir, é o verbo ir. E como dizemos atravessar em Esperanto? Trairi. Olha que interessante, nós temos tra, que é através de, é uma preposição, através de. Então, seria ir através de, atravessar, trairi. Né? Muito bem. Do verbo ir, com a preposição tra, formamos o verbo atravessar, trairi. Kia. Lembra que nós falamos sobre os determinativos correlativos? Pronto, o kia também faz parte deste quadro de determinativos correlativos. Começa com K, termina pela letra A. Kia quer dizer como o que.
no sentido de que espécie ou que espécie de. Ele está perguntando pela qualidade, pela característica. Que averdo, que verde, né? Literalmente, que espécie de verde, né? Aqui é uma interjeição, né? Que averdo, né? A pessoa está admirado, né? Usamos o que também nas perguntas, né? Quia estas latabulo, como é o quadro? Latabulo estas verda, o quadro é verde, né? Então usamos também muito quia, né? Como uma palavra interrogativa, também é usado, né? Quia estas latabulo, latabulo estas verda, né? O quadro é verde. Muito bem, vai aparecer essa palavrinha no texto. Tielong. Tielong pode ser traduzido, portanto, literalmente, tão longamente. Long é longamente, né? Longo é longo. Long é longamente. Literalmente, tão longamente. Mas pode ser traduzido pela palavra tanto. Vamos ver os exemplos no texto. Veni, olha aí. Veni, vir, vir. Mi estus veninta. Mi estus veninta. Olha, eu teria vindo. É a tradução. Mi estus veninta. Ah, eu teria vindo se eu soubesse. Literalmente, né, eu seria aquele que veio, né? Estus, né, literalmente seria, veninta, aquele que veio. Nós já vimos isso numa determinada aula, né, sobre os particípios ativos, passivos, tá certo? Mas vamos depois retomar novamente esta aula, tá bom? Então, veninta, vindo, tá? Que já veio, né? Vai aparecer no texto. Aviado é aviação. E avião? Aviadilo. Olha aí o sufixo IL, sublinhado, que indica instrumento. Qual o instrumento da aviação? É o avião. Aviadilo. Portanto, avião é aviadilo. Outra expressão que aparecerá no texto. Kelkain horoi poste. Algumas horas depois. Vejam. Ie kelkai horoi poste. Certo? Essa expressão quer dizer ie kelkai horoi poste. Esse e é uma preposição que ela aparece. Mas existe um acusativo, como vocês estão vendo aí, ó, que ele cai em roro, e tem o N no fim. Qual o motivo desse N? Não é de objeto direto. Ele está substituindo a preposição IE. Eu não quero escrever a preposição IE, ela existe. IE, que ele cai em roro e poste, né? Algumas horas depois, em algumas horas depois, né? Então, eu coloco o quê? O acusativo, que ele cai em roro ou em poste. Então, ficaria algumas horas depois, tá? Mas nós temos que colocar o acusativo, porque há uma preposição aí neste termo, tá? Ele está oculto, foi substituído pelo acusativo, certo? Vene, vir, nós já vimos, e chegar, alvene. Veja, nós temos a preposição al e vene, juntos forma alvene, chegar a algum lugar, né? Chegar, alvene. Alveno é a chegada. Do verbo alvene, formamos o substantivo alveno, chegada, a chegada. Tie, tie quer dizer lá.
Como é que eu digo de lá? Tieia. Eu coloco a terminação do adjetivo. Por exemplo, eu posso dizer viro tieia, homem de lá. Virino tieia, ou tieia virino, né? Que é a mulher de lá, de algum lugar, de lá, né? Estamos falando de Manaus, por exemplo, tá certo? Então, Tia Fraulino, olha aí, Tia Fraulino, uma moça de lá, né? De Manaus, por exemplo, tá certo? Tia e o nulo, Tia, espaço, e o nulo é jovem, é o jovem, um jovem de lá. Estamos conversando sobre Manaus, sobre os jovens de Manaus, eu digo Tia e o nulo, um jovem de lá. Vejamos aqui alguns exemplos mais. Vejam só. Tia esperantisto é uma esperantista de lá, de algum lugar. Tia e esperantisto e esperantistas de lá. Nós temos aqui a primeira forma, né, no singular, tia esperantisto. Na segunda, no plural, tia e esperantisto e esperantistas de lá, certo? Tia, né? Temos o tie, que é lá, ali, acolá. Colocamos a terminação do adjetivo de lá. Porque, vejam, que Tieia, ele está qualificando, caracterizando de alguma forma, não é? O esperantista. Por isso, Tieia, né? Está junto do substantivo. É um tipo de, né, adjetivo. Gluou, vai aparecer também essa palavra aí. Gluou é cola, grude. Nós temos o verbo gluir, colar, grudar. E como nós dizemos descolar-se, desgrudar-se, gluide, colar-se. Veja que interessante. Colar-se é gruide, colar-se. Né? Nós mesmos nos colamos em alguma coisa, gruide. E o descolar-se, degluide. Observe o sufixo ig, chapéu, né? Que torna a palavra, né, um reflexivo, né? Degluide, descolar-se, né? Descolar a si mesmo. Muito bem. Log, olha aí, log é atrair. Agora nós temos embaixo al, log, dois L's. Os dois L's são pronunciados. Al, log, também atrair, forma mais enfática de log. Né? Você quer dar mais ênfase à questão do verbo atrair, você usa alog. E aloga, al, loga é o adjetivo atraente. Post quer dizer depois de, é uma preposição, certo? Post, depois de. Poste, coloquei um E no fim, transformei a preposição num advérbio. Só post quer dizer depois ou posteriormente. Salutam, Maria da Graça. Boveno. Então, postei, com E no fim, quer dizer depois ou posteriormente, né? Advérbio, termina pela letra E. Quando tem post, sem o E, quer dizer depois de. Post l'arbo, depois da árvore. Post la domo, depois da casa, né? Certo? Isso é muito usado no Esperanto. Post e postei. Dever, ou então ter de, né? Me deves, eu tive de fazer alguma coisa, né? Literalmente, eu devi,
certo? Mas usamos também no sentido de eu tive de. Me deves cante, eu tive de cantar, eu não queria cantar. Me deves cante, eu tive de cantar. Né? Então, deve, dever, não é? Me deves, também eu devi. Muito bem. Adiao. Opa, vocês vão se despedir de alguém. Adiao. Veja como se pronuncia. A sílaba forte é no i. É a penúltima sílaba. Adiao. O U é um fraquinho. Adiao. E podemos transformar o adiao num verbo. Adiaui. Adiaui. Vejam que a sílaba forte agora já é no A. Né? Adiaui. Despedir-se. E como é o adeus, né? O substantivo, a despedida? Adiao. Adiao, certo? Adiao, a sílaba forte é no di, né? É a penúltima sílaba, o di. Quando eu acrescento na palavra de baixo adiaui, um i, já aumentou uma sílaba. Então a sílaba forte agora é o a. Adiaui. Aui, sílaba forte, adiaui. Despedir-se. E o adeus, a despedida, adiao. Adiao, olha aí. Coro, coro, coração. Tuxe, tocar. E vai aparecer a palavra cortuche. Cortuche, literalmente, o que é? Tocar o coração. Vejam, cortuche. Cor vem de coro, tuche é do verbo tocar. Tocar o coração. E o que é que toca o coração? É o que comove. Então, cortuche podemos traduzir pela palavra comover. Cortucha, olha aí, palavras decorrentes do cortuche. Cortucha, agora sob a forma adjetiva, comovente. Cortuchita, comovido. Cortuchite, comovidamente. Né? Nós estamos observando aqui sublinhado os sufixos it, certo? It. Chama-se particípio passivo. Tem it, tá? Essa terminação é do particípio passivo, que sofre ação. Vamos ver depois com calma, tá bom? Mas, aí está. Cortucha, comovente, vem de cortuche. Vem de coro e de tuche. Olha aí como funciona o Esperanto. Cortucha, cortuchita, cortuchite. Liparolis cortuchite. Ele falou comovidamente, ele falou com comoção. Dire, dizer. El dire, pronunciar. El dire é dizer algo de dentro de. Ele é uma preposição que quer dizer de dentro de. Pronunciar, certo? Dire, dizer. El dire, pronunciar. Ele pronunciou algumas palavras. Liel dire que ele cai envolto em. Liel dires que ele cai envolto em. Spezzo, espécie. Ia spezza, de alguma espécie ou uma espécie de. Vejam que nós temos as duas letrinhas I, A, certo? I, A também fazem parte daquele quadro dos correlativos, quer dizer, de alguma espécie, de alguma qualidade, né? Então, juntando ia com spezza, que aí nós transformamos agora no adjetivo de alguma espécie, ou uma espécie de. Vejamos aqui agora, parole. Parole quer dizer falar. Parolade é discursar.
é falar longamente. O sufixo AD, que está sublinhado, quer dizer uma ação prolongada. Uma ação prolongada. Porque o que é discursar? Não é falar longamente? Pois é, então, parolado é discursar, né? Falar longamente. Sendo assim, como dizemos discurso? Parolado. Já que parolado é discursar, discurso é o parolado, né? Literalmente uma longa fala. Vejam, ia algum ou alguma. Ia faz parte do quadro dos correlativos que nós já conversamos sobre isso, não é? E vamos ter um estudo bem específico. Ou também uma no sentido de uma espécie de. Então, ia algum ou alguma, ou então uma, mas no sentido de uma espécie de. Exemple. Exemple quer dizer, por exemplo, ia gluo, um grude, ou seja, uma espécie de grude. Né? Posso até traduzir ia gluo por um grude, mas a ideia, né, não é a quantidade aí, tá certo? Também não é uma indeterminação. Quer dizer, uma espécie de grude. Tá? Ia gluo. Bedaure. Bedaure, lamentar. Bedaurinda, lamentável. Vejam, sublinhado o sufixo IND. IND é um sufixo que quer dizer digno de lamentar. Bedaurinda. Né? Bedaurinda é algo lamentável. Bedaurinda. Bedaurinde, lamentavelmente, não é o advérbio derivado. Podemos traduzir por infelizmente também, né? Uma coisa lamentável, né? Infelizmente, né? Mas literalmente, bedaurinde é lamentavelmente. Me bedauras, né? Alguém conta para você uma coisa chata, aí você diz assim, me bedauras, eu lamento, né? Por exemplo. Frue, cedo, opa, um advérbio de tempo, né? Cedo, termina pela letra E. Como é que eu sei que é advérbio? Termina pela letra E. Frue. Frua, termina pela letra A, é o adjetivo. É cedo, mas como adjetivo. Vejam só, que interessante, né? A mesma palavra na língua portuguesa, numa é advérbio, cedo é advérbio, e cedo pode ser adjetivo. No Esperanto, nós distinguimos o que é advérbio e o que é adjetivo. Portanto, o cedo, com sentido de tempo, né, uma circunstância de tempo, frue. Cedo como adjetivo, uma qualidade, uma característica, frua. Veja que interessante. Fru matene, de manhã cedo. Eu posso dizer frua mateno, manhã cedo. Em frua mateno, né? Em uma manhã cedo. Então, eu posso juntar fru matene. Quando aconteceu? De manhã cedo, fru matene. Né? Nós chamamos de locução adverbial, né? Que de manhã cedo, algumas palavras têm uma ideia de advérbio, né? Tempo, é o tempo. Frumatena, é bonita essa palavra, né? Mas vem de frua, vem de mateno, que é amanhã, tá bom? Frumatene, de manhã cedo. Quando? Frumatene. Quando você vai viajar? Frumatene, de manhã cedo. Malfrue já é o antônimo. Frue é cedo, malfrue, tarde, ou tardiamente, né? Advérbio. Malfrua, tardio, já é o adjetivo. Malfrua, né? O antônimo de frua.
Mal, relembrando, é um prefixo que forma o antônimo, o contrário das palavras. Dauri. Veja a pronúncia. Dauri, durar. Como dizemos continuar? Daurig, literalmente fazer durar. Vejam o sufixo ig, que quer dizer fazer ou tornar. Então, fazer durar. Fazer durar é continuar. Então, dauri, durar. Daurig, continuar. Daurigo, continuação, vem do verbo daurig, né? Eu troco o i, a terminação i pelo o, transformo o verbo num substantivo. Daurigo é a continuação. Directe. Directe. Dirigir. Directo, direção. Directe al, em direção a. Directe al, em direção a. Directe quer dizer em direção. O AL é o A. Vai aparecer no texto essa expressão. Directe al, em direção a algum lugar. Freneza. Freneza é louco, louca. Frenezeta, maluco. Vejam que tem um sufixo ET, quer dizer diminutivo, um tratamento mais carinhoso, né? Então, freneza é louco, né? Frenezeta, maluco. Mas pode chamar freneza, louco, maluco, né? Que o Jair Salles resolveu dizer frenezeta, chamar de maluco, mas assim, um tom mais carinhoso, né? Tá certo? Muito bem. Verda. Verde, a cor do Esperanto. Verda é a bandeira do Esperanto, é verde, bandeira. Verda, verde. Vejam que termina pela letra A também, né? As cores terminam pela letra A. Verdulo. Vejam o sufixo o L, que quer dizer indivíduo, que tem a característica, aí no caso de ser verde. Seria o verdista, não sei nem se existe em português. É o esperantista muito fervoroso. Só que o esperanto, a cor é o verde, né? Então, verdulo é o esperantista muito fervoroso. Vocês conhecem algum? Opa, vocês conheciam alguns? Verdulo, esperantista muito fervoroso. Muito bem. Iam, olha aí. Iam quer dizer um dia, em algum tempo. Esta palavra ia também faz parte daquele nosso quadro de correlativos, que já falamos um pouquinho sobre eles. Iam, né? E vamos falar dentro em breve também, mais um pouquinho sobre esse quadro. Então, ia um dia, em algum tempo. Eu passeei, me promenes, em Curitiba. Em algum tempo eu passeei em Curitiba. Me promenes em Curitiba. Olha aí, um dia eu passeei em Curitiba. Nova, nova, novo. Como dizemos de novo? De nove. De, juntinho, veja, nove, e a terminação do advérbio. De novo, tio Cases, de novo isso aconteceu. Amigo, é amigo, né? Conhecemos essa palavra. E como dizemos amizade, amichetsu. Lembrando que o C tem um som de TS. Esse sufixo EC, ele dá a qualidade, né? Nós formamos o quê? Os substantivos abstratos. Por exemplo, temos os substantivos concretos, né? Mesa, cadeira, computador, lâmpada, carro, que nós vemos, tocamos. Amizade,
nós não vemos amizade na esquina, não é? Então, substantivo abstrato, nós não vemos nos lugares. Por quê? Porque depende da pessoa para poder existir. Essa é a característica do substantivo abstrato, né? Amiquetes, amizade, fraternidade. Nós não vemos a fraternidade conversando com a amizade na esquina. Não, nenhum lugar. Nem em cima da mesa, né? Porque depende de nós para existirem amiquetes ou amizade, fratetes ou fraternidade. Samideano. Vejam aí, a formação da palavra samideano quer dizer co-idealista, adébito da mesma ideia. Vejam, sam, S-A-M, mesmo. IDE vem de ideo, ideia, né? Sem o artigo, sem a terminação O. AN é um sufixo que indica membro. E o é a terminação do substantivo. Né? Então, eu tenho o, que me dá o substantivo, AN, membro de mesma ideia, de uma ideia igual. Samideano. É o co-idealista. Por exemplo, co quer dizer mesmo, né? Idealista, né? Somos nós, vem do ideal. Por exemplo, nós somos co-idealistas, não é verdade? Somos espíritas, temos um ideal comum, somos esperantistas também, temos um ideal comum. Então, somos co-idealistas. No Esperanto é samideano, né? O co-idealista. Trompe, enganar. Trompe, enganar, E trompide, enganar-se, né? Às vezes nós nos enganamos, né? Falamos alguma coisa por engano. Me trompides, eu me enganei. Então, trompide, enganar-se. Vejam o sufixo ig chapéu, que quer dizer, relembrando, fazer-se ou tornar-se. Trompe, enganar alguém, certo? E trompide é enganar-se. Io, quer dizer um ou uma, algum ou alguma. Muito bem. Io também faz parte do quadro de correlativos. Exemple, por exemplo, em io congresso, né? Nós estamos conversando, em o congresso aconteceu algo, né? Em algum congresso, né? Num determinado congresso aconteceu algo, certo? Em o congresso. Antal kelkai iaroi. Antal kelkai iaroi. Há alguns anos. Literalmente, antes de alguns anos, né? Antal kelkai iaroi. Há alguns anos. Há alguns anos aconteceu algo, né? Há alguns anos, né? Faz uns 5 anos, certo? Há alguns anos. Antal kelkai iaroi, ou cases ou algo aconteceu, né? Há alguns anos, né? Antal kelkai iaroi. Kio, nós já conhecemos também, é uma palavra que faz parte do quadro dos correlativos. Quem ou qual. Exemple, kio viestas. Conhecemos já essa pergunta. Quem é você? Kio estas via nomo. Qual é seu nome? Estão lembrados disso? São palavras já conhecidas nossas, né? Então, kio, quem ou qual. Por exemplo, kio viestas, quem é você? Você quer saber o nome de alguém? Kio viestas. Ou então, kio estas via nomo, né? Há outras maneiras de perguntar também o nome, certo? Muito bem. Então, algum comentário, meus amigos? Vamos parar por aqui hoje. Já está no nosso horário.
não é? Vocês já estão aqui conosco, agradecemos muito, porque estamos compartilhando este conhecimento do Esperanto. Só temos a agradecer, certo? Então, me desiras alvi, bona nocton, dankon, diz la proxima leciono. Yes. Algum comentário? Então, dankon, bona nocton. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.